A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá eu farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro porém se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, como bem lhe pareceu. Amém? Eu quero orar. Aonde você está? Curva a sua cabeça. Que o Senhor venha preparar o teu coração, que o Espírito Santo venha tocar em você agora. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e abra o seu coração. Fala conosco. Revela esta ao meu coração, é o coração de cada um que está assistindo aqui. São muitas pessoas que, ó Pai, que vão assistir essa live, vão assistir esse vídeo. Que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha trazer de novo a renovação, que o Senhor venha trazer cura. Mas revela esta aos nossos corações. Pai, coloca os teus anjos, ó Pai, acampados de cada lar que está com essa live aberta. Que o Senhor venha alcançar, Senhor, que eles venham sentir a tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, eu lhe peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Aperte os cintos. Vamos decolar. Amém? Nessa embarcação que vai te levar em um lugar e a um objetivo que pode mudar a tua história. Amém? Vamos lá. Livro do profeta Jeremias é um livro classificado como o livro do profeta maior. Jeremias é classificado como um dos profetas que revelou, profetizou em tempos que as nações de Israel estava totalmente dilacerada com o pecado de adorar outros deuses. O Jeremias foi um dos profetas que profetizou, mas não teve o tempo de ver as suas profecias sendo concretizadas sobre a nação de Israel. Jeremias é classificado como um profeta chorão, porque havia emoções quando ele transmitia a sua profecia em pró ao arrependimento do povo. E mediante de todas as profecias que Jeremias ele profetizou, são inúmeras. O que mais me toca em relação de tudo que vivenciamos da igreja do século 21 é do capítulo 18. Isso é lindo demais. O capítulo 18 ele ensina um processo, ele ensina uma obra e ele ensina um desastre da qual o vaso se quebra na mão do oleiro. Esse processo que Deus ainda revelou ao profeta Jeremias, esses são processos que hoje ainda dão continuidade nos dias de hoje, porque Deus ele age na nossa vida como nós somos um vaso na mão dele. São processos. Fugir do processo é algo que isso não acontece na nossa vida. Você tenta desviar para um lado, para a direita, para a esquerda, mas se Deus te leva para o processo, você tem que passar por ele. Mas o texto que nós lemos, no capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: a palavra que veio do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: desce à casa do oleiro, que ali farei ouvir as minhas palavras. A palavra ela vem de encontro às nossas necessidades. Se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus, se você crê na palavra de Deus, um dia a palavra de Deus te alcançou. Quando aceitamos o plano da redenção, aceitamos o agir de Deus,
a nossa vida. Quando aceitamos o plano da redenção, o que é o plano da redenção? O plano da redenção é classificado com uma palavra chamada metanoia. Pastor, o que é isso? Metanoia significa mudanças de comportamentos e de espiritualidades. Isso se dá-se a palavra metanoia. Quando aceitamos o plano da redenção, a gente aceita os processos, que da qual não é o homem, não é o pastor, o ministro do evangelho. A função dele é te ensinar, te orientar e mostrar a verdadeira palavra. Mas o processo, quem é elaborado, quem faz o processo é o próprio Senhor, através do seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então a gente entende que a gente não tem como fugir desse processo. Não são processos que acontecem da noite para o dia, são processos longos, uns processos que às vezes são dolorosos, mas é necessário para que aconteça a mudança da parte de Deus na vida de cada um de nós. Então, eu quero dizer para algumas pessoas: não se culpe se ainda você não conseguiu mudar, porque o processo é elaborado pelo Pai, é elaborado por Deus, é elaborado por Jesus, e são processos prolongados. Deus primeiramente ele trabalha no íntimo, na alma. Já vou entrar no texto de novo, não estou fugindo não. Deus ele trabalha primeiramente na alma. Quantas pessoas vêm para o evangelho com feridas na alma, machucados, sofrendo, com dores de passados, de lutas, de provações, que vivenciaram a vida toda até então, até agora. Esse é o primeiro processo. Deus trabalha na alma, cura as nossas feridas. Foi o que eu cantei agora há pouco: cura as nossas feridas, todas de uma vez. Então esse processo é um processo que Deus faz. A primeira parte ele te transforma, ele muda, ele cura o teu interior. O segundo processo é o processo da mudança de personalidades e caráter. Então não tem como servir a Deus e ter as mesmas atitudes que você fazia lá fora, quando você estava no mundo. Não tem como viver o evangelho de Cristo, ter o mesmo caráter, a mesma personalidade, os mesmos pensamentos que você tinha no mundo, e também as mesmas atitudes. Porque o evangelho ele tem o poder de transformação. O evangelho ele transforma as pessoas. Ele muda o caráter, ele muda os pensamentos, e também Deus trabalha até no temperamento. Olha só o poder do evangelho de Deus. O evangelho ele tem o poder de fazer uma mudança radical na vida de um ser humano. Você era, agora você não é mais. Você fazia, agora você não faz mais. Esse é o poder do evangelho. O texto que nós lemos, Jeremias desce até a casa do oleiro, e ele começa a observar a obra do oleiro nas mãos dele. Jeremias olha, o oleiro pega o barro, põe sobre as rodas e começa a dar forma. E diz a Bíblia, a obra é como o oleiro bem lhe pareceu. Ele faz como bem ele quer fazer. Então a gente entende aqui que Deus só vai fazer na tua vida algo que ele acha e como bem entender. Então tem coisas que Deus está fazendo, você não entende, mas ele está fazendo do jeito que ele quer.
Você é um vaso, você é um processo na mão de Deus. A roda gira, e eu quero transmitir que essa roda da casa do oleiro é a roda da vida. A roda da vida, ela não para. A roda da vida, ela consiste em girar. Então, vai ter momentos na sua vida que você vai estar por cima, mas vai ter momentos na sua vida que você vai estar por baixo. Porque esse processo da roda em girar, essa roda da vida, é um processo que é o trabalhar de Deus na sua vida. Quando você está aqui em cima, Deus te exaltou, mas vai ter momento que a roda vai girar e você vai estar por baixo. Quando você estiver por baixo, você tem que saber que um dia também você estará por cima. E quando você estiver por cima, você tem que lembrar que você já esteve aqui por baixo. E as atitudes por você estar em cima não vêm interferir na sua razão, porque te faz lembrar quando aquilo que você vivenciou quando está aqui embaixo. Então a roda da vida gira, e essa roda é a mesma roda da casa do oleiro. Ela gira, ela não em sua velocidade, sem parar. Então a vida, ela é rápida, a vida passa, o ciclo da vida é rápido. Esses dias você nasceu, você cresceu, você é jovem, você está numa média idade, e você vai chegar à velhice, vai chegar um tempo que você também não vai estar mais aqui. E porque se consiste em girar a roda da vida, ela não para, não tem como mudar isso, não tem como parar o tempo, não tem como você dizer, eu vou ficar por aqui mesmo, porque a vida continua. E em meio a esse girar da roda, aleluia, em meio a esse girar da vida, você vai passar por situações, você vai sofrer percas, você vai obter sucesso na sua vida, você vai ter alegria e você vai ter tristeza, como está registrado no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que tudo é um tempo determinado de Deus sobre a face da terra. Porque a vida, ela se consiste em girar, gira. E esse processo do oleiro é um processo lindo. Eu quero citar aqui como fazer um bom vaso. Um vaso de honra, um vaso que vai ter uma boa utilidade na sua vida, e um vaso que vai ter resistência. Então existem alguns processos que o oleiro faz. Eu já preguei sobre essa mensagem, e eu tive essa alegria de trazer essa mensagem para vocês aqui. Amém? O primeiro processo do oleiro para fazer uma obra de um grande vaso, um vaso de valor, um vaso de resistência e um vaso de utilidade. São 3 características do vaso. E esse vaso representa eu e você. É o que Deus está falando aqui nessa manhã. O primeiro processo para fazer um bom vaso, o oleiro escolhe a melhor argila, o melhor barro. Então não se vai e coloca qualquer vaso sobre as rodas, qualquer barro sobre as rodas. Tem que escolher. E esse processo de escolher o melhor barro não é um processo fácil. Não é um processo que você vai, retira essa argila própria para fazer um melhor vaso, um bom vaso, nas 3 características que eu falei. O oleiro deve descer em um lugar aonde é difícil acesso, que é um pântano, um brejo. E ali o oleiro, ele começa a observar aonde está o melhor vaso, o melhor barro. Ah, meu querido, Jesus é assim. Quando Jesus olhou para você, ele procurou o melhor da terra. Quando Jesus olhou para você, ele estava procurando uma matéria-prima para começar uma grande obra na tua vida. E ele escolheu você. Ele escolheu a sua vida. Porque
Nesse processo, Jesus não se importou aonde ele teve que ir para te encontrar. Você poderia estar no fundo de um poço, você poderia estar perdido no mundo, você poderia estar angustiado, depressivo, doente, mas Jesus te escolheu do jeito que você está, porque Ele ia colocar você sobre a roda, que é a vida que vai girar, para iniciar um processo de um vaso de honra. Aí as pessoas lá fora não entendem que o João da esquina era uma pessoa que tinha vícios, que o João da esquina era uma pessoa que a família estava totalmente destruída, que João da esquina era uma pessoa difícil de se lidar, que João da esquina maltratava a sua família. Hoje o João da esquina foi para a igreja e o João da esquina não pratica mais nada disso. E as pessoas às vezes não entendem. Não entende o trabalhar de Deus na vida de cada um. Porque eu quero dizer para você que Deus, Ele tem um trabalhar na tua vida individualmente, de uma forma precisa e do jeito que Ele quer trabalhar. Deus, Ele vai trabalhar na minha vida de um jeito e na tua vida de outra forma. Então o trabalhar de Deus é estipulado na vida de cada um, diferenciado de cada um. Então Deus trabalha assim. E o mais lindo dessa revelação do texto é que Deus escolhe o melhor para fazer a obra. E o melhor para Deus é aquilo que a sociedade hoje descarta. O melhor de Deus, aleluia, é aquilo que às vezes as pessoas não acreditam, não dá crédito, que as pessoas desprezam, mas é o melhor. Deus escolheu. E esse melhor é você. Somos nós. Discriminado às vezes dentro da própria casa. Você poderia estar lá naquele fundo daquele brejo, que significa o lamaçal do pecado. Mas Deus te viu e te escolheu. Isaías, se não me falha a memória, capítulo 43 diz: eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Então o primeiro processo, escolher o melhor barro. Segundo processo, para fazer um vaso de honra. O segundo processo, o oleiro, ele pega esse vaso, essa argila, escolhida por ele, a melhor, lá naquele pântano, lá naquele brejo, vai para um lugar e coloca esse barro em um lugar. Escute aqui, o oleiro não vai, escolhe o barro e já põe sobre as rodas. Ele não pega o barro e já vai começar a fazer a obra. Não. Eu quero que você entenda que as coisas não vão acontecer da noite para o dia. Tem processos, tem tempos, e esse tempo está na mão de Deus, está no controle dele. Vai ter um momento e a hora que Deus vai começar a fazer. Então acalma o teu coração. Eu digo sempre, Deus está no controle. Por quê? O oleiro retira o barro daquele lugar, leva para um outro lugar e deixa aquele barro ali, aquela argila ali, fazendo o quê? Descansando, escorrendo toda aquela água de umidade que está naquele barro. E aquele barro fica naquele lugar vários dias parado. Aí eu entendo que Paulo demorou aproximadamente 14 anos para iniciar o seu ministério. Aí eu entendo que tem gente que inicia, Deus começa a fazer algo e demora muito tempo, esperou muito tempo, mas é Deus limpando, escorrendo as águas. E essa água representa o quê? Deus purificando, Deus trabalhando. O silêncio de Deus na tua vida não é um silêncio ruim,
Você pode olhar para os céus e dizer: Deus, onde está o Senhor nesse momento que eu mais preciso de Ti? Deus, aonde está o Senhor nesse momento que eu mais estou precisando da Tua presença? E Deus se cala. Mas quando eu aprendo que Deus está calado, eu aprendo que eu estou no processo e Deus já está trabalhando ao meu favor. Então, para de ficar se lamentando, dizendo que Deus te esqueceu, que Deus virou as costas, que Deus não olha para você. Você é um vaso que está no processo, um barro que está no processo, que vai ser feita uma grande obra na tua vida, vai ser feito algo da parte de Deus na sua vida. Esse é o processo do cristianismo, é o processo do evangelho. Então não vão acontecer as coisas da noite para o dia, porque se Deus trabalhar da noite para o dia na tua vida, você não vai estar preparado para ser um vaso de honra. Pois vamos entrar nessa parte. Deixa eu segurar aqui, que eu já estou querendo antecipar o que Deus quer para mais para frente aqui. Então o barro fica ali, escorrendo, se purificando, para chegar ao momento de iniciar uma obra. Terceiro processo: o barro vai sobre as rodas. E a roda vai girando, uma velocidade sem parar. E a mão do oleiro começa a dar forma. Agora vem cá, olha aqui. Olha aqui o que Deus está falando. Aleluia. Eu queria que muita gente me ouvisse essa mensagem. Olha aqui. A mão do oleiro, ela não começa da forma no vaso para o lado de fora primeiro. Escute aqui, vou dizer aqui. Você pode catar qualquer vídeo de um oleiro fazendo um vaso. Primeiramente, o que ele faz por fora? Ele dá um firmamento por fora, mas o molde do vaso não começa pelo lado de fora, começa pelo lado de dentro para fora. Ai, meu Deus. A mão do oleiro, ele entra e de dentro para fora começa a fazer a forma do vaso. O primeiro processo, ele pega, ele dá um firmamento por fora, mas o molde começa pro lado de dentro. Escute aqui, ninguém muda de fora para dentro. Ninguém se resplandece de fora para dentro. O que resplandece na sua aparência é o que está de dentro para fora. A obra de Deus, ela não vai começar pro lado de fora, na sua fisionomia, no seu hábito de se vestir, na sua aparência. Não, Deus não vai começar a trabalhar aí. Deus vai começar a trabalhar pelo lado de dentro. E nesse trabalhar de lado de dentro, vai modificar o meu exterior. Eu vou começar a representar a obra que o oleiro está fazendo aqui dentro. Eu vou começar a representar pelo lado de fora. Esse é o processo do vaso. Esse é o processo do vaso. A obra que Deus está fazendo na tua vida é pro lado de dentro primeiro. Não adianta você ir na igreja dar glória a Deus, mas está magoado. Não adianta você ir na igreja dar aleluia, cantar louvores ao Senhor, mas está com angústia no coração. Porque eu quero dizer para você, Deus vai começar a trabalhar para o lado de dentro da tua vida, para o lado interior, no seu coração, na sua alma.
E aquilo que Deus vai começar a fazer dentro do teu interior vai começar a resplandecer no seu exterior. Por isso que a gente, irmãos, a gente está numa comunidade, numa igreja, a gente tem que entender que nem todo mundo que está ali está feliz, nem todo mundo que está ali está alegre, nem todo mundo que está ali está contente. São pessoas que estão passando um devido processo da parte de Deus, mas a mão de Deus não para. A mão de Deus, ela continua, consiste em mudar. A mão de Deus continua, consiste em trabalhar. A mão de Deus, ela se consiste em trazer forma, e a forma ela vem do lado de dentro para fora, de dentro para fora. O que Deus vai fazer na tua vida pro lado de dentro vai resplandecer pelo lado de fora. Aleluia. Aleluia, as pessoas vão ter prazer em estar perto de você. Por quê? Porque houve um trabalhar de Deus pro lado de dentro da tua vida. Deus mudou a tua história pro lado de dentro. Deus mudou o seu sentimento. Deus mudou os seus pensamentos. Deus mudou as suas atitudes. Deus te deu caráter. Deus te deu, aleluia, mansidão, domínio próprio, como está registrado lá, os frutos do Espírito. É pro lado de dentro da tua vida. Depois vai começar a criar forma pelo lado de fora. Aí diz a Bíblia, olha só, aí diz a Bíblia que a obra que o oleiro estava fazendo, ele começou a obra para o lado de dentro, começou a criar forma, mas no texto diz, o vaso que ele fazia, verso 4, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele o outro vaso, como bem lhe pareceu. Olha aqui, às vezes no processo de Deus, a gente se acha que a gente é o dono da razão. A mão de Deus, ela estava dando forma, ela começou de dentro para fora, o vaso começou a ter forma, mas a Bíblia diz que o vaso que ele fazia se quebrou em sua mão. Escute, não é o oleiro que quebra o vaso, não é o oleiro que foi, catou o vaso, quebrou. O vaso se quebrou por si mesmo, em sua mão. O que eu tenho para você aqui, nesse texto, nessa parte, no processo da vida, às vezes a gente acha que a gente é dono da razão de si mesmo, e tenta tomar algumas atitudes que saem da mão do oleiro, e a gente se quebra, a gente se arrebenta. Decisões, o pensar que Deus está comigo em uma decisão precipitadamente que eu estou tomando na minha vida, em razão em qualquer área de sentimentos que eu estou vivendo, eu vou me quebrar, eu vou me destruir, eu vou virar um caco, porque na minha razão eu saio da mão do oleiro e eu me quebro. Escute aqui, mas o texto fala, o vaso que ele fazia, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou fazer dele outro vaso. Deus não troca a matéria-prima daquele vaso que se quebrou. Deus não pega aquela matéria, aqueles cacos, joga fora e coloca outro no lugar. Não. Deus pega o mesmo material e começa a fazer tudo de novo, dá forma tudo de novo. Por quê? Porque foi a forma melhor, o melhor, aleluia, a matéria-prima que ele escolheu, e ele continua o processo de novo. Meu Deus, leque,
É tanta informação do céu aqui, irmão. Você vai se quebrar. Vai ter momento que você vai se quebrar na mão do oleiro, mas fique tranquilo, que o oleiro não vai mudar o processo. Ele não vai trocar, aleluia, a matéria-prima. Ele vai usar aquilo que ele escolheu de melhor lá naquele lugar difícil que ele foi. E ele começa a obra de novo. Então eu quero dizer assim, você pode ter se quebrado na vida porque você pensou e tomou uma decisão errada. Mas fique tranquilo, ainda tem o processo. Deus continua com o processo ao teu favor. Deus continua ainda a fazer o mesmo trabalho que Ele começou a fazer lá atrás, antes de você se quebrar. Quebrar faz parte da vida. A roda, ela não para, ela gira. A roda da vida, ela gira. Aleluia. Você pode se quebrar. E Deus está quebrando. Deus está quebrando muitas pessoas nos dias de hoje, achando que eram donos de si, não precisava da mão do oleiro mais, não precisava mais de processo. Estou preparado, estou bem. Aí se quebra. Escute, quem determina o fim do processo não é tu, não é você. Quem determina o fim do processo não é a nossa vida, não somos nós. Quem determina o fim do processo, aquele que tem o controle em suas mãos, chamado Jesus. Ele que determina o fim do processo. Para algumas pessoas que estão me assistindo, isso é profético, isso é profecia. Quero ser profeta de Deus na tua vida. Para algumas pessoas que estão me assistindo, Deus está dizendo, está chegando o fim do processo. Está chegando o momento do fim do processo. Mas para algumas pessoas também que estão me assistindo, você está no início do processo. Você precisa ter discernimento. Você precisa entender que quem está fazendo a obra na tua vida é a mão do oleiro. Você está na mão dele. E na mão dele você pode se quebrar. Mas ele te ama tanto. Ele tem um projeto tão grande na tua vida, que Ele continua ainda a fazer a sua obra ao teu favor. Aceite o processo. Aleluia. Fica firme no processo. Olhe para os céus. Saiba, como o salmista diz, eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele está te vendo. Você pode descer no mais profundo, nas profundezas. Ele está te vendo. E a mão dele continua ainda a fazer o processo dele na tua vida. Aleluia. Vamos continuar. Quando o vaso está pronto, ele já não vai para o uso. Ele já não vai ter utilidade ainda. Tem mais um processo. E esse processo vai te dar resistência. Vai te fazer uma rocha inabalável. E calabás, sorebecai, eu sinto a presença do Eterno aqui. Kiribicalamaia suriacho lebecai. O último processo, o oleiro pega o vaso das rodas, vai para um lugar chamado forno. Por quê? O barro que passa, a argila que passa pelo fogo, cria resistência. Aleluia. A argila que passa pelo fogo não se quebra mais. Você vai pelo forno. O processo do forno é um processo doloroso. E às vezes a gente pensa que é impossível sobreviver ao processo do forno. Escute aqui, Deus escolheu você, o melhor no pior lugar. Escute, Deus escolheu o melhor no pior lugar. Deus colocou você sobre a roda da vida. Começou o processo de dentro para fora.
O vaso se quebrou. Ele começou a refazer novamente a sua obra. Ficou pronta a obra. Foi para o forno. O forno vai te dar resistência. Vamos traduzir o forno para a nossa vida aqui. O forno é as provas. 1 Pedro diz que as provas são provadas como fogo. Nós somos provados como fogo. Mas é tudo para a honra e a glória de Deus. O processo do forno é um processo difícil, doloroso, faz a gente chorar, faz a gente pensar em desistir, mas a gente está no processo, porque Deus vai dar resistência. Cada prova que você sobreviver na sua vida, você está crescendo mais. Cada luta que você enfrentar na vida, você está adquirindo mais sabedoria. Aleluia. Porque eu vejo gente, Deus me mostra aqui, que tem gente que se lamenta por prova. Se lamenta porque está vivendo um momento ruim. Calma. Cada prova que você sofre na sua vida é um degrau que você está subindo. Você está subindo em direção do propósito da parte de Deus preparado para a tua vida. Então fique tranquilo, acalma o teu coração. Lembra do salmista: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo meu amanhã. O que você chora hoje, amanhã você vai sorrir de novo. O processo do forno é um processo que o dono da obra não estipula o tempo. Mas vai chegar o dia, escute, vai chegar o dia que o vaso vai sair de dentro do forno para ter utilidade na mão do Criador, daquele que fez a obra. Agora vem cá, eu vou pegar o meu copo com água aqui. Não tem nenhum vaso aqui. Não tem nenhum vaso aqui, não tem problema. Vou usar o meu copo. O vaso é como este copo. Eu estou falando isso para você mentalizar o texto, a mensagem. Vamos supor que o vaso é o mesmo formato deste copo. Ele vai ter algumas utilidades. O vaso se põe flor, que se alegra o ambiente. Uma boa flor dentro de um vaso, com uma grande utilidade, traz alegria para um ambiente, traz vida. É assim que Deus faz. E o vaso também pode ser usado para outra coisa, que isso é revelação da palavra de Deus. Você pode pôr com esta água dentro de um vaso azeite. Então Deus faz o vaso para ele ter utilidade, para ele, aleluia, ser colocado nele flores para alegrar ambientes, e azeite, que simboliza, na simbologia bíblica, azeite significa presença do Espírito Santo de Deus. E essa presença do Espírito Santo de Deus, aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai fazer a diferença. Para você entender, vou explicar melhor. Se você tiver na presença do Espírito Santo, você vai subir de cargo lá no teu trabalho. Se você tiver a presença do Espírito Santo, em tudo que você colocar a mão, prosperará. Se você tiver a presença do Espírito Santo, aonde você chegar, você vai trazer a paz consigo mesmo e vai contagiar o ambiente. Então, o vaso ele é feito para o propósito. O vaso é descrito pelo plano perfeito na mão de Deus, e você é o vaso na mão de Deus. Deus te formou, Deus fez processo na sua vida, não foi em vão, não foi à toa. Você tem utilidade para alguma coisa. Ei, para de pensar que alguém é melhor do que você.
Ninguém é melhor do que ninguém. Deus nos olha para cada um de nós do mesmo jeito. O mesmo potencial que Deus tem na minha vida, tem na sua vida, tem na vida do teu irmão. Ninguém é melhor do que ninguém. Para com esse complexo de inferioridade, achando que você é a última bolacha do pacote, meu querido. Não, Deus não te fez para ser o último, não. Deus te fez para ser cabeça, para prosperar, para ser honrado. Aleluia, porque vaso tem que ser honrado. Vaso passado pelo processo, depois que ele sai do forno, ele é honrado, ele muda ambientes. Aonde ele põe, aleluia, aonde ele é colocado, ele traz alegria, ele traz, aleluia, ele traz prosperidade, aleluia. Então, vaso pronto, você está pronto. Você pode estar no processo, você pode estar no início do processo, você pode ter se quebrado, mas tem muita gente aqui que já está pronto. Deus está dizendo, você já está pronto. Você precisa só entender que tudo que eu fiz na tua vida, todos esses processos que eu fiz na tua vida, foi para te usar de uma maneira que eu quero te usar, de uma maneira que você vai ser um oleiro também. Porque eu vou colocar um barro na tua mão para você iniciar uma obra, mas a obra mais importante vem do céu, é do Evangelho de Cristo. Aleluia. Deus não te chamou para se conformar com a situação. Deus não te chamou para parar no tempo e dizer: é isso aqui, pronto. Não. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para um propósito: para você ser um vaso de honra. Vou contar uma. Certa feita no meu ministério, eu achava que eu não era um vaso de honra. Sentimento meu. Eu achava que todas as pessoas que estavam perto de mim eram melhores do que eu. Eu achava impossibilitado de alguma coisa. Mas um dia o Espírito Santo mesmo ministrou no meu coração a importância que eu tenho na mão do oleiro. Assim é a tua vida também. Você pode se sentir pequeno, mas os pequenos, na mão de um Deus grande, se tornam uma grande coisa, se torna uma grande ferramenta. Deus não quer usar os capacitados. Deus quer capacitar os seus escolhidos. Quis sobecar miaseke tonakalabá. Deus não escolhe quem já está pronto. Isso não é o caráter do Criador e nem do oleiro. Porque o oleiro, ele tem a necessidade de fazer o processo por ele mesmo. Então, Deus não escolhe o já pronto. Primeiro, ele faz o processo para poder deixar pronto. Aleluia. Deus abençoe. Pastora Fabiana, obrigado por você estar comigo aqui. Obrigado a todos os pastores do ministério que estão comigo. Pastor Wellington, estou vendo aqui. Os obreiros, obrigado. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Aleluia. Vai chegar o tempo de você olhar e dizer: valeu a pena sofrer. Vai chegar o tempo que você vai olhar e vai dizer: valeu a pena o processo do vaso. Sabe por quê? Certa feita, eu perdi a noite de sono, se preocupar com algo que já estava na mão de Deus. O que eu aprendi? Eu aprendi que no fim de tudo daquilo que Deus tem controle, vai dar tudo certo. A tua vida vai começar a dar tudo certo. O teu casamento vai começar a dar tudo certo. Na tua família vai começar a dar tudo certo. Eu profetizo na tua vida. Quero ser profeta de Deus na sua vida. Nesta manhã de domingo, vai começar a dar tudo certo. O teu ministério vai começar a dar tudo certo. Aquilo que você sonhou, planejou no teu coração, na mão do oleiro,
vai começar a dar tudo certo. Amém? Até aqui eu prego. Glória a Deus. Vamos passar para a segunda parte. Eu queria orar primeiramente. Quero fazer eu gostei de fazer apelo pela live, viu? Gostei, sou sincero em dizer. Eu quero convidar aqui, nessa live, esse comentário aí é o teu manifestar, tá bom? Quero convidar aqui pessoas que assistiu essa mensagem inteira, foi tocada por Deus, foi tocada pelo Espírito Santo, e está passando por um processo da qual você não está entendendo por quê. Mas eu quero orar para Deus te dar força, para Deus abrir sua mente espiritual, para você entender que você é um vaso escolhido na mão dele. Se tiver alguém aí, já comente aí: sou eu, pastor. E a pastora vai marcar o nome ali, eu vou orar para os nomes. Amém? Antes de eu entrar na segunda parte desta live, tem alguém? Se manifeste, dá um minutinho para você. Amém? Escreve aí: sou eu, pastor, eu quero, estou no processo. Ellen D'Arezzo pode escrever, Lucila de Sá pode escrever. Aleluia. Silvia Helena, glória a Deus. Já temos 3 pessoas. Sou eu. Esther Cristina pode escrever. Glória a Deus. Luana Priscila, Luzia Bertoleite. Irmãos, veio de uma vez aqui o apelo. Glória a Deus. William, Marcelo Félix, pastora Fabiana. Glória a Deus, glória a Deus. Fábio, a pastora está escrevendo ali, irmã, que tá rápido demais. O povo entendeu o recado do Senhor. Glória a Deus que você entendeu o recado do Senhor. Aleluia. Às vezes não vai dar para ir falar todos os nomes, irmão, mas me perdoa aí, é muita gente. É muita gente. Caça, Bericalamaia, Shurianda, sou Calabaço. Calabasique, Kibe Calabaia, sou eu. Processos de Deus. Como entender alguém que é tão perfeito? Não tem como entender. Como entender que alguém que fez tudo perfeito, fez tudo certo? Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, e Ele é o nosso Pai. Eu sinto tanta presença de Deus, que Deus está mexendo no meu emocional aqui nessa manhã. Desculpa. Fala para mim assim, aguenta mais um pouquinho, filho. Glória a Deus. Desculpa que o meu celular caiu do... Me desculpei que meu celular caiu aqui do tripé. Ele fala assim para mim: aguenta mais um pouquinho, meu filho. Aguenta mais um pouquinho. É o processo. Ele fala aqui nos meus ouvidos, no meu coração: a minha igreja está num processo, porque ainda há de acontecer. Isso eu quero que você compartilhe esse vídeo. Depois eu vou recortar o que eu estou falando aqui e vou pôr no YouTube. Depois vou colocar na rede social. Porque ainda Joel capítulo 2 ainda não é uma profecia ainda concretizada. Porque a palavra de Joel capítulo 2 diz que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Esses últimos dias ainda não chegou. E Jesus fala para mim aqui: aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Vai passar. Vai passar. Porque nos quatro cantos da terra vai ter um avivamento. O que é a palavra avivamento? Ressurgiu o que morreu. Aleluia. Ressurgiu o que morreu. Vai ter avivamento. A igreja de Cristo vai passar por um avivamento. E eu quero que Deus me preserve para mim ver isso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Quero orar para você aí que se manifestou no apelo. Eterno Pai, visita essas pessoas. Visita cada um deles. Visita esse irmão, esta irmã. Visita as nossas vidas. Que eles venham entender o processo do Senhor. Que eles venham entender o agir do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço nesta manhã, toca. Esse toque não seja um toque de avivamento, fazer essa pessoa pular da cadeira. Não. Esse toque que o Senhor me mostra aqui, Pai, é um toque diferente. É um toque de alegria, um toque de paz, aonde está a ansiedade, onde está aquela tristeza, aquela angústia, aquela opressão. Toca, Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja tocado por Deus agora. Em nome de Jesus. A minha amada pastora, minha